Olha o John Arias podendo pintar aí no Mengão. Vamos falar sobre isso, o Flamengo dando checkmate na compra de Caio Jorge, Pedrão. Vamos falar sobre isso também, tem informação sobre Gabriel Brazão, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, meu querido. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu amigo e minha amiga rubro-negra. Pois é, meus amigos, tá dando adeus. Quem tá dando adeus, Pedro? Pela madrugada, já recebi notícia boa do Felipe, agora já me vem com dando adeus. No Flamengo, a informação é que realmente, né, o próprio Boto já tinha dado uma entrevista em relação a isso. O jovem zagueiro João Vitor deseja deixar o clube. Os empresários do atleta ainda não têm oferta para apresentar ao rubro-negro e estão no mercado trabalhando nesse sentido, torcedor. Ou seja, a ideia é de negociar o defensor de 18 anos de idade e já sair nessa janela de transferências, pessoal, pelo profissional do Flamengo. João Vitor disputou 9 jogos no ano de 2025. O próprio José Boto, né, deu uma declaração recentemente dizendo que, dando a entender, né, basicamente ali que de fato ele negociaria o João Vitor. Eu não sei qual o peso, né, que de repente as vaias, as críticas que ele recebeu tem nisso. Agora, se quer sair do Flamengo, cara, chegando uma proposta que o Flamengo ache legal, boa, de repente ele tá vendo a chegada do Vitão também como uma sinalização de que, olha, realmente não vai ter espaço, tchau, obrigado. Tchau, obrigado, porque eu sempre advogo pelos jovens jogadores da base do Flamengo, eu tenho um pouco mais de paciência, reconheço que boa parte da torcida do Flamengo às vezes não tem paciência, só que, cara, nós temos exemplos aí de resiliência. Você tem o Wesley, por exemplo, que foi, criticada a pampa pela torcida do Flamengo. O garoto foi lá, lutou, perseverou e deu a volta por cima. Hoje tá aí na Roma aí, Real Madrid querendo, Barcelona. Então, assim, muito obrigado, João Vitor, mas quer sair do Flamengo aí, não posso realmente fazer nada, né? Rapaz, o Vitão, pessoal, muita gente perguntando aí, o Vitão foi aprovado, tá? Nos exames médicos, tudo certo, tudo bonitinho. O novo zagueiro do Flamengo, inclusive, já tá voltando para suas férias. Ele estava lá no Nordeste do Brasil, curtindo as férias, né? Um verãozão bonito, aquela coisa toda. Só que o que acontece, pessoal? O pessoal tá perguntando aí, Pedrão, você falou do Vitão no Flamengo, o Vitão chegou no aeroporto, o Vitão isso, mas cadê o anúncio do Flamengo da contratação do Vitão, pessoal? Pois é, anúncios oficiais só devem acontecer após o retorno do José Boto de Portugal, que está do meu lado aqui na Península Ibérica, quando ele voltar, quando ele regressar ao Brasil, à cidade do Rio de Janeiro, aí sim o Flamengo vai oficializar essas contratações, mas o Vitão já é do Flamengo, já assinou, já fez exame, tudo certo, tudo bonitinho, mas quando o diretor técnico, provavelmente ali para o dia 7, 8 de janeiro, deve ser a volta do José Boto para a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Mas não tem nada de vai melar, não tem nada em relação a isso. Rapaz, o Felipe Melo, inclusive, né, que detestava o Flamengo quando era jogador de futebol, a não ser quando ele jogava no Flamengo, agora ele só fala bem do Flamengo, rapaz. Olha quem falou. Se o Vitão jogar o que sabe, vai para a seleção. Porque vocês sabem como é o Flamengo, né? Se ele jogar o que sabe, vai para a seleção. Olha aí, né? E não é só esse comentário positivo que o Felipe Melo faz do Flamengo, não. Hã? Será que era um personagem ali que ele encarava, né? O Flamengo revelou ele, né? Inclusive,
palmeirenses ficaram bolados lá no... Porque quem representou o Flamengo, acho que foi o Júlio César, né? Levando a taça. E o representante do Palmeiras era o Felipe Melo. Os caras botaram o flamenguista para representar o Palmeiras, né? Por mais que ele tenha jogado na equipe do Palmeiras. Pessoal, o Flamengo agora acelera a sua busca por reforços e definir a situação de jogador sem espaço, o que travava, o que estava lento no Flamengo, era porque o Flamengo não havia avançado ainda na renovação do Felipe Luiz. Agora que a renovação foi oficializada, o Flamengo liga o modo turbo em relação a contratações, em relação a reforços. Pô, Pedrão, mas o Vitão veio aí sem o Felipe não estava garantido, o Flamengo já tinha fechado. E o Caio Jorge, Pedrão, o Felipe não estava garantido. Mas já esses nomes são nomes que nessa temporada, antes de terminar, o Felipe já havia debatido com o José Boto. Inclusive, o Vitão é desejo do José Boto desde o início da temporada, essa agora que acabou, tá? Da primeira temporada do Zé Boto no Flamengo, entende? Então tem tudo isso aí também. Naturalmente, o Caio Jorge idem, né? Já era uma ideia do Felipe Luiz e do José Boto. Agora, o que de fato avança é a questão aí do Tati Castellanos, da Lazio, da Itália. O clube italiano quer pelo menos 30 milhões de euros para liberá-lo. Assim, não foi papel timbrado, mas o Flamengo sinalizou por Cruzeiro para ter o Caio Jorge com a intenção de pagar 30 milhões de euros. Eu vi muita gente no comentário sendo contrária. Pedrão, o Flamengo tá ficando maluco, pagar 30 milhões de euros num jogador de uma temporada só, a gente nem sabe se ele é isso tudo mesmo e coisa e tal. Sei que o Flamengo vai tentar até o final para trazer o Caio Jorge. O Flamengo já conta com o sim do jogador, tem novas informações que a gente até vai comentar em relação a ele, tá, meus amigos? E mais uma vez, a Supercopa do Brasil não será no dia 24 de janeiro. Existe uma tendência hoje na CBF para acontecer no dia 1º de fevereiro. Ainda não é oficial, não tem data e não tem local. Manaus despontou como favorita, mas tem Brasília como possibilidade. Olha, é uma vergonha. Estamos no dia 30 de dezembro e a CBF ainda não definiu o local da Supercopa do Brasil. É um negócio assim, tá todo mundo de férias e que se dane, né, a decisão da Supercopa do Brasil. Aliás, vou falar, tá, o PVC teceu uma crítica aí ao Flamengo, porque o Flamengo é um dos grandes atores contra o gramado de plástico, né? E aí, naturalmente, jornalistas que não se colocam ali oficialmente como defensores do gramado de plástico, mas sentem, né, porque o PVC foi contra o Flamengo nessa situação, disse que quis dar a entender que é medíocre o debate de gramados no Brasil, porque o Flamengo quer buscar um gramado nota 4 do Maracanã. Só que ele não entende que o Flamengo chamou especialistas lá do gramado do Catar, que é excelente, especialistas da FIFA, para fazer uma consulta do Maracanã. O gramado do Maracanã hoje é nota 3, sendo que 2 clubes jogam nesse gramado. O teto não é 10, gente, o teto é nota 5, é gramado de Liverpool, Barcelona, o próprio do Boca Juniors, o do Corinthians, da Arena do Corinthians, né? O Flamengo quer alcançar o 4 para esse próximo ano de 2026 e para 2027 chegar na nota 5. Só que tem que mostrar para o PVC que o gramado nota 5, muitas das vezes clubes europeus que só eles jogam naquele determinado gramado, não tem outro time que joga, muitos deles não têm esse gramado nota 5.
só são os top do top. E aí no Brasil tem o Corinthians, tem o Beira-Rio, que é bom pra caramba também. Na Argentina você tem o do Boca, do River, são bons gramados também. Só que a questão do Maracanã é um problema de jogo, tem muito jogo, né? Alto salário faz Flamengo ter dificuldades para negociar o Michael. Pois é, pessoal, a diretoria rubro-negra autorizou há um bom tempo já o staff do atacante a buscar o novo clube, mas nenhuma proposta chegou até o momento, até porque o Michael teve uma temporada, 2 temporadas ruins ali, ele até volta bem ao Flamengo com o Tite, depois ele tem uma lesão na coxa, e aí complica legal. Michael tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2028. O sentimento do clube é de que será muito difícil se desfazer do jogador nessa próxima temporada. Então existe uma tendência até para que ele fique, né? Mas vai ser difícil, porque o salário do Michael não é baixo. Não é um salário baixo, tá? Flamengo define preço de Carrascal, pessoal. Pois é, o Flamengo definiu o valor mínimo para negociar Carrascal na casa dos 30 milhões de euros, que dá aí 195 milhões de reais, considerado peça importante do time do técnico Felipe Luiz. O meia colombiano recebeu sondagens do Napoli, da Itália, do Olympique de Marseille, da França, e mesmo assim o rubro-negro não tem interesse em vender o jogador, pessoal. Até porque foi um dos grandes pilares do Flamengo aí nessa temporada. A não ser que surja aí uma proposta realmente maluca, né, digamos assim, aí para considerar, quem sabe, a venda do Carrascal. Na realidade, o Flamengo segue em busca de reforços e, ó, o São Paulo, que tinha a opção de compra do Marcos Antônio fixada em 4 milhões de euros, não tem mais. Por que não tem mais? Porque o São Paulo contratou o Marcos Antônio junto à Lazio, tá? O tricolor paulista pagará ao time italiano 4 milhões, né, de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Se o Flamengo quiser tentar contratar o Marcos Antônio, precisa negociar direto com o São Paulo, que mira um jogador do Flamengo, que no caso é o Alan, né? O Flamengo até pensou aí de, quem sabe, assumir essa opção de compra do São Paulo, liberar o Alan, dar mais um dinheiro, ou então liberar o Alan e assumir essa opção de compra aí da Lazio. Só que o São Paulo já contratou o jogador. Agora é ver, né? Se de repente assume a dívida do São Paulo com a Lazio e dá o Alan, enfim, não sei qual vai ser o rateio, né? O esquema aí de negociação que o Flamengo vai armar. O Flamengo tem muito interesse na contratação do Marcos Antônio, até porque é uma posição ali, cara, que muitas das vezes o Flamengo está desfalcado pelo De La Cruz. O De La Cruz joga nessa função que joga hoje o Marcos Antônio, entrando ali eventualmente no segundo tempo, ou então entrando em algumas partidas que o Jorginho vai descansar, que outro volante vai descansar. Só que nessa temporada rarearam, né, as aparições de Nico De La Cruz. Por quê? Em função da condição física do jogador, beleza? O São Paulo, inclusive, enviou, agora é formal, de forma papel timbrado ali, uma proposta oficial pelo Alan, e o Flamengo sinalizou positivamente ao empréstimo, tá? Agora os clubes ajustam valores e percentual de compra vinculado a metas de desempenho, embora o Flamengo tenha interesse no Marcos Antônio. O nome do volante segue na mesa, mas existe a chance do Flamengo também negociar em separado, não envolver vender o Alan e tentar contratar o Marcos Antônio ali por um valor em dinheiro, não unir exatamente o útil ao agradável no mesmo negócio. Vai lembrar que o São Paulo está numa crise terrível, né? Nos últimos tempos, Casares aí, o presidente de São Paulo, correndo o risco de ser empichado, né? Você tem escândalos de venda de camarote
do presidente, investigado aí pela polícia, né? Um dos conselheiros, um membro da diretoria, não sei, teria feito uma denúncia às autoridades, um negócio de maluco aí que tá acontecendo. Tá parecendo até o Cruzeiro dos tempos que caiu para a segunda divisão, né? E aí o Flamengo tem que aproveitar e, ó, para aí, né? Tentar contratar. Segundo o portal Sport Mídia, o Flamengo já abriu negociação para tentar a contratação do goleiro Gabriel Brazão, da equipe do Santos. O Flamengo prepara uma nova investida para ter um goleiro para disputar posição com o Agustin Rossi para a próxima temporada. Caso o negócio não avance, o plano B é Pedro Morisco, que é um jovem goleiro muito promissor, goleiro do Curitiba, tá? O Curitiba que ascendeu à primeira divisão, né? Muito em função das atuações do Pedro, não só dele, né? O ataque funcionou também, senão não tem jeito, né? Mas chamou muita atenção o desempenho do Pedro Morisco. E tem um outro goleiro, se eu fosse o Flamengo, não é goleiro de um jogo só, tá? Não é. Ficava a tempo, é o Cambeses. O problema é que ele é estrangeiro e aí o Flamengo já tem 9, né? Só pode relacionar 9, a não ser que negociasse algum estrangeiro. Olha, esse goleiro do Racing é muito bom goleiro, não à toa foi convocado para a seleção da Argentina, o Cambeses. É o terceiro, segundo goleiro da seleção da Argentina. Quando ele enfrentou o Flamengo, o cara agarrou demais, fechou o gol. E outras partidas que eu vi também, ele fecha o gol também. Ah, mas vai para a seleção, Pedrão. Mas aí tem o Rossi. E eles vão disputar posição, velho. Tem que ter disputa de posição. Eu só sei disso, tá? Aliás, conceito esse de disputa de posição que está levando o Flamengo a buscar um atacante. Seja o Tati Castellanos, seja o Caio Jorge, porque o Pedro no Flamengo, no Brasileirão 2025, o Pedro é de longe o jogador que tem maior percentual de acerto no chute no alvo, tá? Ele tem um aproveitamento de 56%. De todas as bolas que o Pedro chutou no Campeonato Brasileiro, mais da metade foram na direção do gol. O Caio Jorge é o sexto. Mas o Flamengo quer o Caio Jorge, não só porque o Caio Jorge foi artilheiro, mas para gerar essa disputa. E outra coisa, gente, não cai em fake news, gente. Sabe por quê? Alguém, não sei, vai ver o cara criar até na zoeira para brincar, mas pegar uma aspa aí de que o Pedrinho, BH lá do Cruzeiro, teria dito que compraria o Flamengo com o dinheiro do gado da roça, né? Fazendo alusão à tentativa do Flamengo contratar o Caio Jorge. Gente, ele nunca disse isso. Se você viu isso, pegou no Zap, pegou não sei na onde, gente, não tem isso. O Flamengo quer o Caio Jorge quer vir para o Flamengo, não deve forçar a saída, tá? Até porque o Arrascaeta não era pago em dia, ele tinha até motivo. E tem uma outra situação. Após a partida de hoje entre Manchester United e Wolverhampton, tá? O que acontece mais tarde, pelo menos estou gravando o vídeo aqui, né? No momento que eu estou gravando o vídeo, pode ter até acabado aí, o staff do John Arias vai se reunir com dirigentes do Wolverhampton para discutir o futuro do atacante, tá? Até o Emerson Rocha aqui do Atenção Vascaíno traz a informação para tentar o retorno do Arias ao mercado sul-americano, e o Flamengo, aí é outra fonte, se coloca como um dos postulantes a tentar trazer ele para cá. Olha aí, hein?
Vida do Flamengo sendo facilitada. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.